Olá, você está ouvindo o podcast A Páscoa do Cordeiro, seu devocional em série no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14 a 16. Marcos 14, versículos 32 a 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Depois de um banquete repleto de grandes revelações, Jesus chama os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, para orar junto com ele no jardim do Getsêmani. Estes versículos nos contam a história da agonia, solidão, entrega e submissão de Jesus Cristo antes do episódio da cruz. Acredito que todos nós passamos por momentos sombrios em nossa vida, situação em que parece que não suportamos tamanha dor, medo, angústia e tristeza. Sentimentos que podem ser desencadeados por diversas situações, como algum pecado oculto, falhas, ansiedade, luto, desemprego, relacionamentos abusivos, situações econômicas e cataclísmicas, desastres e tragédias, enfim. Contudo, nenhuma dessas situações pode ser comparada à que Cristo experimentou e sentiu no Getsêmani e no Gólgota. Muitos podem relacionar os dias difíceis que passamos a esses episódios da vida de Jesus, mas, por mais ruins que sejam esses nossos dias, em nenhum deles tivemos de suportar o abandono e o peso da ira de Deus por causa dos pecados do mundo inteiro. Sequer conseguimos imaginar a dimensão do sofrimento que o Cordeiro de Deus sentiu. Em primeiro lugar, os versículos 32 a 34 nos mostram que Jesus sentiu uma profunda angústia antes da sua morte e pediu aos discípulos para vigiarem com ele, enquanto orava ao Pai. O jardim de Getsêmani era um lugar já frequentado por Jesus e seus discípulos. Estudiosos indicam que se tratava de um jardim particular, apropriado para o descanso e para a meditação. Contudo, por ser o lugar onde também eram cultivadas oliveiras, o lugar era também conhecido como lugar onde se esmagava o produto dessas árvores, a fim de se produzir o óleo. Essa informação ilustra bem o que aconteceu com Jesus ali, que começou a sentir o peso, sendo esmagado pela ira de Deus que estava para cair sobre ele na cruz. Por isso Cristo sentiu um peso enorme sobre si, pavor e angústias, fraquezas tão comuns da natureza humana foram sentidas pelo Senhor nesse momento. Entretanto, em um nível que fez beirar até a morte física, a própria morte física. Sentindo assim, Cristo se volta para os seus discípulos buscando um apoio nesse momento tão sombrio, pedindo a eles para ficarem alertas, ou seja, permanecendo acordados e com a mente desperta, orando para que o Pai os fortalecesse para a hora que estava chegando.
Podemos aprender uma lição desses versículos, que é a importância da oração nos momentos mais sombrios da vida. Quando estivermos angustiados, amedrontados e tristes, precisamos recorrer ao Pai em oração. A oração é um meio de graça que foi usado pelo próprio Senhor Jesus diversas vezes ao longo da sua vida e ministério, mas especialmente nesse momento, quando estava prestes a enfrentar a hora mais escura de toda a sua história. Como veremos, Cristo encontrou conforto e paz da parte de Deus Pai, orando e se submetendo à sua vontade. Em segundo lugar, os versículos 35 a 36 nos mostram que Jesus se entregou completamente em submissão à vontade de seu Pai. Após se ausentar dos discípulos, Cristo se joga no chão, demonstrando contrição e humilhação diante de Deus, tomado pelo pavor e angústia. Ali Cristo apresentou a sua oração, como destaca o evangelista Marcos, pedindo que aquela hora, isto é, o momento determinado por Deus desde a eternidade, a hora predestinada em que Cristo deveria oferecer-se a si mesmo como oferta pelo pecado, para expiar a ira de Deus sobre os homens, conforme o que o Pai havia predestinado desde antes da fundação do mundo nos tempos eternos. Cristo chama pelo seu Pai, que significa Pai em língua hebraica. Cristo chama pelo seu Abba, que significa Pai na língua hebraica, e demonstra grande intimidade, dizendo-lhe que tudo era possível para ele, reconhecendo o seu poder e controle sobre todas as coisas, e lhe pedindo para passar dele aquele cálice, isto é, que o poupasse daquela terrível experiência. Entretanto, mesmo pedindo isso, Cristo se submete à vontade de seu bom Pai, dizendo: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Esta oração de Cristo tem muito a nos ensinar. Em dias em que a oração tem sido usada como um meio de manipular a Deus, exigindo e determinando que Ele faça o que queremos e da forma como queremos, demonstrando a incredulidade do nosso coração, Cristo nos ensina a orar buscando a vontade do Pai em nossa vida. Em nossas orações há espaço para petições e anseios. Contudo, o propósito dela não é forçar ou convencer a Deus de fazer algo para nós, mas de nos humilhar, fazendo-nos reconhecer a vontade de Deus em nossa vida e nos entregar a Ele completamente. A oração de Cristo revela sua submissão e entrega na hora mais difícil. Mesmo sabendo que sua vinda a este mundo, sua encarnação, era destinada para essa hora, tomado de medo e pavor por ter de beber o cálice da ira de Deus, que conforme nos ensina alguns textos do Antigo Testamento, será oferecido aos inimigos de Deus, aqueles que são os zombadores e que se voltam contra Deus, Cristo se submete à vontade de seu Pai, se entregando a Ele para beber este cálice, mesmo pedindo para que não tomasse. Você pode imaginar o valor desse pedido do Filho perfeito de Deus? Daquele que é desde a eternidade, que é um com Deus Pai, que não tem ou teve pecado algum, que nasceu por obra do Espírito Santo? Você pode imaginar o que foi para Deus Pai ter negado este santo pedido do seu Filho perfeito? Contudo, Cristo reconhece que a vontade de seu Pai é boa, perfeita e agradável, e confiando em Deus se submete a Ele, mesmo tendo chegado a suar espessas gotas de sangue, com lágrimas e clamor. Após orar assim, um anjo veio para confortá-lo. Mesmo não concedendo a Cristo o que pediu, Deus Pai o confortou para passar por tudo o que passaria, enviando consolo para a sua alma nesse momento. Se suas orações não têm conduzido à plena humilhação e genuína confiança em Deus, então há algo de errado com você. Ore a Deus se submetendo à sua palavra, pedindo forças e graça para servi-lo da forma como Ele quer e não como você quer. Deus certamente conforta aqueles que assim se submetem à sua vontade. Lembre-se que Cristo também ora para que você suporte as aflições desse mundo e se submeta à vontade de Deus.
Por fim, os versículos 38 a 42 nos mostram que Jesus exortou os seus discípulos quanto à importância de orar e vigiar e se entregou aos homens que o prenderiam. Cristo reprovou Pedro por causa da sua sonolência. Mesmo se dirigindo aos 3 discípulos, Jesus reprovou Pedro por estar dormindo, enquanto Cristo sofria angústia e pavor por causa do sofrimento que passaria. Talvez você pense: poxa, Jesus, depois de um banquete daqueles, com tantas revelações, e numa hora daquelas, até eu estaria dormindo. Contudo, reprovou o comportamento de Pedro. Cristo reprovou o comportamento de Pedro por causa das suas palavras anteriores, as quais diziam que Pedro estaria pronto para morrer por Jesus, ser preso com ele, que iria aonde Jesus fosse. Cristo reconheceu a prontidão de Pedro, mas por causa das fraquezas e dos pecados da natureza humana, disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Cristo mostra que o nosso espírito está pronto para responder a Deus. Ele anseia as coisas espirituais, a santidade, ler a Bíblia, viver de acordo com a vontade de Deus, mas não a nossa natureza pecaminosa. Ela milita contra o espírito, desejando aquilo que é mal. A oração, então, é um instrumento de graça que nos é dado para manter o nosso espírito vencedor nessa batalha. Precisamos ficar alertas, ter a mente desperta quanto aos nossos hábitos, nossas falas, pensamentos, com aquilo que vemos e ouvimos para não cairmos em tentação. A sonolência de Pedro e dos outros 2 discípulos foi reprovada porque não era hora para eles dormirem. Se tivessem dado ouvidos ao que Cristo lhes falou sobre a chegada do momento crucial de sua vida, talvez eles pudessem não abandoná-lo ou Pedro mesmo não negá-lo. Contudo, mesmo sabendo da falha de seus discípulos, Cristo os amou. Cristo então os acorda para se entregar a Judas e aos escribas e sacerdotes. A história de Jesus no Getsêmani nos mostra que ele se entregou a si mesmo para nos salvar e perdoar dos pecados. A história de Jesus no Getsêmani nos ensina o valor da oração em nossa vida, da intercessão de Cristo pelo seu povo e da importância de nos mantermos vigilantes e alertas para que não caiamos em tentação. Que Deus o abençoe.